Fala pessoal, eu sou Elder Ardashnikov, desenvolvedor sênior do Magalu Cloud, e hoje eu gostaria de falar sobre libvirt, ou melhor, simplificando o que é o libvirt. Mas antes, eu gostaria de contar uma história para vocês. Lá na década de 60, quando o mainframe estava muito em alta, aquele computador grandão que é muito usado em bancos, até hoje tem bancos que usam mainframe, ele se tornou muito popular. A IBM ganhou muito mercado por conta dos mainframes. Porém, aqueles computadores eram muito grandes e então era muito difícil dar manutenção, era muito difícil fazer eles serem rentáveis. E aí eu fico imaginando um operador de mainframe com uma camisa azul bebê, um óculos fundo de garrafa, aquele cabelo jogado pro lado, olhando aquele maquinário inteiro e pensando: bicho, eu preciso dar um jeito de fazer essa máquina servir para mais de um propósito. É uma máquina muito grande, não faz sentido eu usar uma máquina tão grande para um único propósito. O desafio da época era: como eu faço essa máquina ser compartilhada para diferentes propósitos? E aí, na década de 60, a IBM começou a corrida da virtualização. A partir daí, a ideia de virtualização nasceu e isso derivou em várias soluções para compartilhar uma mesma infraestrutura para diferentes propósitos. Posteriormente, na década de 90, a VMware lançou a sua própria solução de virtualização. Em 2006, o Linux lançou no seu kernel o KVM para conseguir virtualizar infraestrutura. E em 2008, a Microsoft lançou o Hyper-V para conseguir virtualizar máquinas rodando em Windows. E atualmente a gente tem diversas soluções de hypervisors no mercado, ou seja, virtualizadores. E com isso, um problema nasceu. Como eu faço para ter uma linguagem única para essas diferentes formas de virtualização? Eu não quero trocar de Hyper-V para KVM e ter que mudar a forma como eu implemento essa solução. Eu preciso de uma linguagem única, uma forma de conseguir mudar de virtualizador e ter a capacidade de manter minha aplicação da forma como está. Ou seja, eu preciso ter um contrato único. O libvirt chegou nessa história como herói. O libvirt chegou para resolver esse problema. Ou seja, o libvirt é uma solução que ele tem um contrato único para gerenciar recursos virtualizados. E ele tem um driver específico por hypervisor, onde ele consegue fazer essa tradução. Então, se você quiser uma solução onde você pode virtualizar máquinas com diferentes hypervisors, sem ter que ficar mudando a forma como você se comunica com eles, o libvirt tá aí para resolver esse problema, pessoal. Uma coisa que eu sempre piro, eu acho loucura, é saber quem são os rostos por detrás de uma solução. O dev, ele não gosta de aparecer, saca? O dev, ele gosta que a obra-prima dele tenha muito mais fama do que ele mesmo por si só. Mas eu gosto de saber quem são as pessoas por detrás das soluções. E por isso, eu tenho o excelente costume de ir no GitHub, libvirt, GitHub, e pesquisar quem são os maiores committers da solução. Porque eu realmente gosto de ver quem são as caras por detrás da solução. E aqui a gente vê que o tal do Pipo e o Behrange são os maiores committers aí do libvirt. Se eu entrar aqui no Pipo, a gente vê que o nome dele é Peter Cramp. Quem é esse homem? Essa estrela do rock da computação. Olha o homem aqui. Um dev clássico, né, pessoal? Um óculos quadrado, careca de tanto estresse. E, obviamente, ele é software engineer do Red Hat. Por quê? Ele é da República Tcheca. Acontece que o libvirt foi criado pela Red Hat, então os principais committers, obviamente, são dessa empresa. O homem só tá há 13 anos na empresa, tá? Quase nada.
E ele, cara, 8.000 commits no libvirt. O homem tá ajudando. O homem tá ajudando desde 2011, desde 2010. Mas pasmem, o Behrange, ele, apesar de ter menos commit, ele tá mais antigo no projeto. Ele sim tá quase desde o começo do projeto. Quem é esse homem? Daniel Behrange. Quem é esse herói, né? Opa. Tem um blog. Um bom dev tem que ter um blog, né? Aparentemente o Behrange é meio low profile, mas ele tem um canal no YouTube sobre astronomia. Com certeza ele é um nerd de respeito. Trabalhar com um homem desse deve ser pura polpa do aprendizado. Ó. Ele fez até um storytelling aqui em grafos do libvirt. Tá maluco. Há 14 anos atrás. Tem que respeitar essas pessoas, tá, pessoal? Eu queria deixar claro que a gente tem que respeitar e venerar esses caras. Esses caras, eles mudam o mundo. Uma solução como o libvirt potencializou soluções cloud. E soluções cloud potencializaram novas startups, empresas de tecnologias escalarem de forma muito mais rápida. Então um cara desse tem que ser respeitado, com certeza. Sem mais delongas, vamos ver a arquitetura do libvirt. Bom, como eu falei, o libvirt é uma solução onde ele tem um contrato específico para gerenciar virtualização, máquinas virtuais, e ele sabe lidar com diferentes tipos de hypervisors. Então, olha aqui nesse exemplo, a gente tem 3 hypervisors diferentes: LXC, que é o container do Linux, o QEMU, que é o emulator que sabe trabalhar com KVM, que é o virtualizador do kernel do Linux, e o VMware, que é um virtualizador de recursos. Você consegue tanto instalar ele no seu sistema operacional específico, ou você consegue instalar ele bare metal. Você tem um operador do VMware que sabe virtualizar recursos direto na máquina. E aí você tem um libvirt ali, o núcleo do libvirt, que tem um contrato específico, ou seja, ele tem comandos para você gerenciar a criação e a manutenção de máquinas virtuais padronizada. E aí, de acordo com o hypervisor específico, ele tem um driver, e esse driver ele faz a tradução do comando padrão do libvirt para o hypervisor específico. Então, o LXC tem seu driver, o QEMU tem seu driver, o VMware tem seu driver, e assim vai. E o libvirt ele possibilita você conseguir usar ele em diferentes interfaces, via CLI, via API, via SDK na sua linguagem de programação preferida, pessoal. Olha que belezura. Bom, pessoal, eu quero dar um exemplo para vocês, para ficar mais visível. Então, por exemplo, no código-fonte do libvirt, se você vier em source, você vai ver todo o código-fonte do núcleo do libvirt, seus drivers. Então, por exemplo, se a gente vier aqui em libvirt domain, que seria a classe que vai abstrair toda a parte de máquinas virtuais do libvirt, a gente vai conseguir achar a seguinte função: domain reboot, que vai ser a função responsável por rebootar a sua máquina virtual. Você pode ver aqui nessa condição que ele usa a conexão com o driver estabelecida, ele chama o driver e aí ele chama essa função domain reboot. Essa função ela tem que ter essa função, essa interface nos drivers dos diversos hypervisors que o libvirt suporta. Dessa forma, ele consegue fazer a tradução do que é o reboot para aquele hypervisor específico para essa função padrão do libvirt. Então, olha que doideira. Se a gente vier aqui, por exemplo, no Hyper-V, que é o virtualizador do Windows, a gente entrar dentro do arquivo driver, a gente vai achar aqui uma referência ao domain reboot, tá vendo? Que ele vai chamar essa função, Hyper-V domain reboot.
Se a gente vier no QEMU, que é o virtualizador do Linux, olha ele aqui, ó. Ele também vai ter o arquivo driver. Espera aí, estamos quase lá. Cadê essa fera aqui? QEMU é bem grande. Ó, QEMU driver. Se a gente procurar por domain reboot, ele também vai ter uma referência ao domain reboot. Ou seja, a grande beleza dessa implementação é que o libvirt, o seu núcleo, ele tem uma linguagem própria, definida para a gente trabalhar e gerenciar máquinas virtuais. E aí ele tem uma tradução do que é essa função para cada hypervisor através dos drivers. Claro que existe toda uma mágica, uma complexidade de implementação dentro dessa solução. Mas de modo geral, é isso que acontece por debaixo dos panos. Esse núcleo aqui, ele basicamente vai ser um daemon que vai estar rodando no seu sistema operacional, que vai se comunicar com um hypervisor específico, de acordo com o sistema operacional que você está usando. E ele vai disponibilizar algumas interfaces para você se comunicar com esse gerenciador de máquinas virtuais.